Ora, boa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui no canal. O meu nome é Tugraves e hoje vou-te mostrar como é que fazes para instalar mods no Euro Truck Simulator 2. Pois é, pessoal, muitos de vocês devem estar a achar mesmo bué da estranho, tipo, instalar mods. Bué da básico. Pois, mas vou-vos dizer uma coisa. Nem toda a gente nasce ensinada. Eu, quando comecei a jogar Euro Truck, também não sabia. Também tive que aprender. E é por isso que eu estou hoje aqui. Para mostrar àqueles que estão a começar agora e que ainda não perceberam como é que se faz para instalar mods no Euro Truck, como é que se faz exatamente. Por muito simples e muito básico que pareça, quem não sabe é como quem não vê. A primeira coisa que tens de fazer é fazer o download do teu mod, não é? Podes usar o site que quiseres e podes buscar o mod que quiseres, mas o mais importante é que depois de efetuares esse download, vais ter a guardar isso dentro da tua pasta de mods do Euro Truck Simulator 2. Esta pastazinha que está aqui, mod. Atenção, se por acaso acabaste de instalar o jogo e esta pasta não existe, não tem problema nenhum. Basta fazeres criar nova pasta e criar uma pasta com esse mesmo nome, mod. Dentro da pasta mod vais colocar o mod ou os mods que tu estás interessado em jogar. Como podes ver, eu tenho aqui um Road Hunter e tenho aqui um Rust Map, um mapa da Rússia e um pack de atrelados. O próximo passo é mesmo dentro do jogo, por isso bora lá até o Euro Truck Simulator para ver como é que a gente faz para ativar os nossos mods. Ok, uma vez dentro do jogo vais escolher o teu perfil preferido. Eu vou usar aqui o da luz americana e vais carregar em gestor de mods. Então pessoal, este é o vosso gestor de mods. Aqui vocês vão encontrar todos os vossos mods que têm na vossa pasta, ok? Normalmente estes mods, pelo menos os mais recentes, já trazem um easy com informações sobre aquilo que tem, sobre o mod em si. Neste caso é o mapa da Rússia, tem aqui Rust Map 1.6 e este é o Def Package. É constituído por 3 partes, 1, 2, 3. E como podes ver está a verde porque está ativado neste perfil. Se eu quiser ativar então aqui os atrelados do Road Hunter Trailer Pack, como podes ver não tem qualquer tipo de informação, vou carregar neste botãozinho que está aqui no meio, dentro do meio destas duas colunas e carregar e colocá-lo então aqui do lado direito. Correto? A partir deste momento o mod está ativado, vocês podem aumentar e diminuir a prioridade conforme a necessidade, porque há mods que podem não funcionar bem em conjunto e têm que ser ordenados em condições. Mas feito isto, está verde, confirmar alterações, entrar no jogo e curtir o vosso mod novo. É tão simples quanto isto, ok? E bem, se não gostaste deste vídeo já sabes o que é que tens a fazer, mas como eu sei que gostaste, bora lá esmagar esse botão do gosto. E já sabes o que é que tens a fazer se gostaste deste vídeo, tens que partilhar este e o meu canal e os outros tutoriais para poderes ajudar ainda mais pessoas a conhecer o Euro Truck e a saber funcionar com o Euro Truck. Se tiveres alguma dúvida, não hesites em contactar-me, mas por hoje é tudo. Beijinhos e abraços para ti, para todos os teus e até à próxima.